nations of the world on our own soil. Sejam bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias. O nosso convidado esta semana é o capitão de mar e guerra Christophe Berger, adido de defesa da Embaixada de França em Lisboa, com quem vamos naturalmente conversar sobre a operação militar francesa no Mali. Sr. Comandante, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. A França, há dias, o Ministro dos Estrangeiros francês disse que, se tudo correr bem, que os militares franceses poderão ser retirados em março. Mas, no entanto, no início da operação, antes de começar a operação militar, a França tinha falado em só dar apoio logístico, a não intervir diretamente, militarmente, no Mali. E que esperava que as tropas dos países africanos o fizessem. Isso não aconteceu. A França teve mesmo que entrar militarmente no território. Porquê? Quero começar para agradecer ao senhor pelo este convite. Se calhar podemos lembrar-nos o que aconteceu no dia 10 de janeiro. Neste dia, os grupos terroristas do norte do Mali começaram a invadir o sul do Mali. E o risco era de conquistar Bamako, a capital. A capital. E por isso que o governo francês, depois um pedido do presidente do Mali, decidiu de intervir. Mas... E isso efetivamente, mudou o plano, que no início foi somente de apoiar as Forças Armadas do Mali e de preparar uma intervenção. Mas a França estava a preparar, digamos assim, ou estava a treinar-se, ou estava, digamos, a preparar uma intervenção já há bastante tempo, ou não foi uma intervenção improvisada? Não. Penso que as duas, as Forças Armadas francesas estão sempre preparadas para fazer este tipo de intervenção, que é a política externa da França que mete as Forças Armadas neste caminho. Mas no que respeita ao Mali, há muito tempo que temos medo de uma invasão dos grupos terroristas no todo o país, todo o lado do país. E por isso que estávamos preparados. Nós temos uma especialidade, uma especificação, uma caracterização das Forças Armadas francesas de fazer este tipo de intervenção. Há duas surpresas, eu pelo menos fiquei surpreendido com duas coisas. Uma foi o Presidente Hollande ter reagido aparentemente tão rapidamente ao pedido de Bamako. E a outra foi aparentemente ter feito isto sozinho. Isto é, não fez no contexto da NATO, não fez no contexto de uma aliança com a Grã-Bretanha. A França interveio de forma isolada. Mas com um mandato, não é? Com um mandato... Bom, no que respeita à legitimidade e aos aspectos do direito internacional, sabemos bem que houve uma declaração da ONU, a declaração 2085, que abriu a janela para fazer uma intervenção. Bom, segundo ponto, havia a carta, o pedido do presidente, como já disse. Bom, mas, nesta altura, no dia 10 de janeiro, não temos tempo para, como se diz, reunir a comunidade internacional, qualquer seja o quadro, o NATO, a União Europeia, para fazer uma intervenção. Então, foi uma questão de emergência, era preciso atuar logo. Houve uma emergência. Bom, como o Sr. Nuno Ruggiero disse, as Forças Armadas já nesta altura foram preparadas para fazer esta intervenção. Bom, depois, é verdade que este problema é um problema de segurança interna da Europa. E por isso que é melhor, é útil, de um ponto de vista militar, mas também de um ponto de vista político, que a Europa seja empenhada. Mas porquê a segurança interna da Europa?
Porque os grupos terroristas representam uma ameaça para as nossas sociedades. Mas havia algum sinal de que esses grupos podiam chegar à Europa ou podiam ter ligações a grupos europeus? Bom, sabemos bem que os serviços de segurança interna dos países da Europa, vou falar do que posso dizer no que respeita ao meu país, sabem que há riscos que estes grupos, a partir de um território no qual eles podem preparar estas ataques, tiveram a intenção de pensar, de preparar atentados terroristas. Bom, os grupos estamos a falar de uma mistura de tuaregs, do povo tuareg, da etnia tuareg, que anda há muitos anos a lutar por algum território independente do norte do Mali. Esses não são os terroristas de que falamos. Não, que se aliaram a muçulmanos extremistas, que nós damos uma capa genérica de Al-Qaeda ou ligados à Al-Qaeda. São essencialmente 3 grupos, não é? Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, o Ansar Din e os signatários do sangue que fizeram o tal ataque na Argélia, não é? Portanto, são 3 grupos. Se aliaram os tuaregs também, nesta descida até Bamako. Mas os tuaregs têm uma causa própria, que era um Estado independente no norte, não é? Temos evitar e eles já lá estavam há um ano. Eles tinham ocupado o norte do Mali. Penso que temos de fazer atenção a não misturar os Tuareg e os grupos terroristas, qualquer seja o nome, de AQMI ou os outros. A questão do Tuareg é uma questão política, uma questão de possibilidade para este povo de viver num quadro... Num território autónomo, não? Autónomo, num quadro político que podem deixar luz com uma autonomia, com um respeito do poder central. E político completamente diferente. Bom, e a intervenção francesa não tem a intenção de interagir no processo político interno deste país. Claro que podemos apoiar, naturalmente. O objetivo da intervenção francesa é de evitar que todos os grupos terroristas, nomeadamente AQMI, que é a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, possa invadir o sul do país. Enfim, de criar um santuário terrorista que não somente poderia destabilizar toda a região, de Guiné-Bissau até o Sudão, o Somália, e depois de criar uma base atrás para fazer ameaças, para concretizar ameaças terroristas na Europa e todo o mundo também. Qual é a informação que a França tem? A França tem no terreno cerca de 4.000 homens. Digamos, a oposição, os tais grupos terão o quê? Algumas centenas de homens? Onde é que estão? Eu vi o número de 3.000, alguns escrito, mas é um bocado difícil de saber. Penso que desapareceram. O número que é mais credível é, podemos acreditar que mais ou menos os terroristas, os grupos terroristas, são mais ou menos 2.000. Bom. Mas é uma especificidade da Al-Qaeda, são pequenos grupos com uma completa autonomia, sem uma organização central e hierárquica. Então são pequenos grupos que são muito, como se diz, móveis. Bom, e por isso que é difícil, porque a partir do momento que conseguimos de ocupar as principais cidades. É difícil de fazer uma outra tripa de intervenção nas montanhas, no deserto, onde é muito fácil de esconder-se. Para onde eles fugiram, não é? Mas uma das coisas curiosas é que nós sabemos que as tropas francesas entram em cidades que estão desertas, já não há lá combatentes. Não há resistência. Não há resistência. Houve alguns mortos no princípio, se calhar por causa dos ataques aéreos, mas não há prisioneiros. A França não faz prisioneiros. Porque desapareceram. Desapareceram todos. Em inglês é course of action. A maneira de ação destes terroristas. Modus operandi. O modus operandi não é de combater num quadro de uma guerra ou de uma confrontação convencional. É de criar uma perturbação, uma instabilidade. Se eles não conseguirem de fazer isso, fugirão.
Não é a vocação deles ser soldados. Exatamente. Há uma coisa que tem que se perguntar. A França interveio sozinha, com os seus Depois meios. com o apoio logístico, Com o apoio não é, dos logístico, americanos e dos com o apoio ingleses, logístico aparentemente. inglês e americano. Foi pedido alguma coisa, por exemplo, ao governo português em relação a homens, a material? Apoio logístico? Bom, Se calhar mais do que isso. temos de precisar que imediatamente obtivemos o apoio político sobre esta operação. E em nome do meu governo, queria agradecer o governo português de apoio político que ele deu a esta intervenção. No que respeita ao apoio mais concreto, logístico, ou no que respeita aos aviões de inteligência, de Chamados P3, não é? Ou para abastecimento. Bom, os países fazem o que podem fazer. Então, portanto, é mais difícil para um país que está numa situação econômica muito difícil. Podemos perceber que os constrangimentos orçamentais de Portugal, nesta altura, impedem Lisboa de pôr na mesa uma contribuição material significativa. Bom, mas o que é importante é o apoio político. Portugal vai enviar homens para treinar as forças do Mali, não é? Sim, Isso é o passo seguinte, não é? Agora vamos enviar um contingente europeu para o Mali para treinar o exército do Mali, ao fim e ao cabo. Vamos falar do Portugal. Já, naturalmente, obtivemos o apoio político, mas é uma coisa que não é muito bem conhecida, é que é a abertura do CEU português, enfim, de autorizar de maneira muito flexível e sem limitações a utilização do espaço aéreo português. É bom, foi muito útil. Depois, a questão do Mali é uma questão complicada. Houve a intervenção francesa e haverá também uma intervenção das forças africanas dos países da África Oriental, da CEDEAO. Bom, e também uma intervenção, uma missão de formação sob a tutela da União Europeia. E neste quadro, vários países, e nomeadamente o Portugal, vão participar. Portugal vai participar e isso Lisboa anda a determinar o volume da participação, mas sabemos que há alguns militares no domínio da formação que vão participar à operação europeia que se chama EUTM Mali. Mas se o contingente francês, se precisar, digamos assim, de algum avião desse tipo, de reconhecimento, de informações, dar-lhe a jeito ter um avião como o P3 português ou não? Seria bom. Seria bom, mas... Quer dizer, a França não tem um avião tão avançado como esse. Pronto, o vosso Breguiat não diz que não é tão avançado. É curioso. Deixa o senhor Nuno Ruggiero a responsabilidade Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Nós, meio disto, não falámos da França, da opinião pública francesa. Como é que os franceses reagiram a esta intervenção? Bem, porque os militares franceses parece que entraram por ali dentro e em 15 dias, pouco mais de 15 dias, cumpriram o objetivo. Não gostam muito de uma operação militar francesa numa área que pode ser considerada ex-colónia quase. Como é que a opinião pública francesa reagiu? Bom, em geral, a população francesa sempre tem uma boa reação no que respeita o trabalho e as atividades das Forças Armadas francesas, em geral. Neste caso, do meu ponto de vista, há dois pontos que podem explicar o apoio da população francesa. É uma intervenção na África, e a França e os franceses, como o Portugal e os portugueses, têm uma relação histórica especial com a África. Sim. Então, pelas estes laços especiais, somos
somos, como se diz, Quase obrigados. empenhados, mas concernés. Estamos preocupados. Preocupados no que, sobre o que aconteceu neste país. Bom, a segunda razão que pode explicar o apoio da população francesa é que é uma questão de segurança interna, como tentei de explicar. O problema do desenvolvimento do terrorismo é uma ameaça que temos de tomar em conta. E eu penso que a população francesa, que como a população inglesa, americana, espanhola, já sofreu dos ataques dos terroristas, nomeadamente no fim dos anos 90. Então, temos uma consciência deste problema que temos de enfrentar. Há uma coisa, sei que o tempo está a acabar, mas queria só um comentário. Alguns órgãos de informação, sobretudo a BBC, etc., têm dito a parte pior da guerra é agora. A França conseguiu a sua operação militar, correu tudo bem, mas agora veio uma longa guerra de guerrilha e, obviamente, aquilo que as pessoas pensam é no Afeganistão, no paralelo com o Afeganistão. Mas o Mali não é o Afeganistão, ou é? Bom, não tenho uma bola de cristal, não posso dizer o que vai acontecer nas semanas que vão seguir. Não é o Afeganistão. Não, há uma grande diferença entre Afeganistão, Iraque e o Mali. Podemos dizer que, não vou falar dos aspectos do direito, mas havia um pedido do presidente. A população estava a esperar de ser libertada dos grupos terroristas que já pus a mão deles nas cidades de Tombouctou e de Gao. E a vida lá foi terrível. As reportagens podem explicar bem isso. Bom, sim, a introdução da lei Sharia. Exatamente. E o povo do Mali não quer isso. Bom, portanto, o que me está a dizer é que, no caso... Então, havia uma expectativa e também há um soulagement. Um alívio. Exatamente. Bom, penso que a situação no Iraque e no Afeganistão é um bocadinho diferente. E vamos ter que ficar por ali, porque infelizmente acabou o nosso tempo. Comandante Christophe Bergier, muito obrigado por ter estado connosco e voltaremos a falar um dia destes, possivelmente. Até à próxima. Agradeço. Muito obrigado. Eu também. Muito obrigado. E vamos então à segunda parte do programa desta semana, as habituais sugestões literárias. Nuno? Olha, mais um livro, sobre... Porque falham as nações. Porque falham as nações, de dois professores americanos do MIT e de Harvard, Daron Acemoglu, de origem turca, e James Robinson, Porque falham as nações, as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. No fundo, porque é que umas nações são ricas, porque é que outras são pobres, porque é que umas eram ricas e ficaram pobres, porque é que outras eram pobres e ficaram ricas, mas sobretudo é a parte da decadência. Porque é que as nações em geral vão perdendo poder económico, financeiro, vão deixar de dar aos seus filhos aquilo que eles querem e merecem às vezes. Depois, um outro livro interessante, Nuno Cardoso dos Santos, Luís Tira Picos e Nuno Crato, o atual Ministro da Educação, Outras Terras no Universo. É um livro de quê? É um ficção livro... científica? Não. Um desses homens esteve ligado a um projeto que descobriu um novo planeta do tamanho da Terra e com as mesmas circunstâncias de habitabilidade da Terra, em princípio. E o livro é sobre como é que se descobrem os planetas, é a história da descoberta dos planetas, quer dizer, como é que durante a história... A investigação científica que leva... Qual foi a investigação científica que leva a determinar qual é o clima, qual é a parte química, física dos planetas, o seu tamanho, a sua proximidade. É um livro fascinante, não muito grande, para pessoas que gostam de ciência explicada aos bocadinhos, para depois investigarem mais. É da Gradiva, Outras Terras no Universo. Depois, um fenómeno curioso, isto agora são dois romances, de João Cerqueira, um autor português, um jovem autor português, mas que tem sido publicado nos Estados Unidos, e este livro chama-se The Tragedy of Fidel Castro. É uma espécie de ficção científica, fantasia. Já tinhas ouvido falar do livro, não? O livro tem sido promovido internacionalmente. É um livro interessante porque passa-se no tempo da crise dos mísseis de Cuba, mas com uma intervenção sobrenatural. Quer dizer, é como se um poder
extraterrestre viesse à Terra tentar fazer as pazes entre o Fidel Castro e o Kennedy. E, entretanto, o Fidel Castro tem dentro de Cuba um grande problema, é que tem manifestações como se fosse a Primavera Árabe. Portanto, é uma espécie de ficção alternativa. The Tragedy of Fidel Castro, do João Cerqueira, achei muito interessante. Por fim, do Francisco Vaz da Silva, mais uma coletânea de contos sobre temas fantásticos, A Morte Madrinha, Pulgarzinho e outros contos de morte e redenção. Portanto, estes são contos da Europa, toda a Europa, e, aliás, todo o mundo, tendo como pano central a morte e a redenção. A possibilidade, no fundo, de recuperarmos depois da morte numa outra vida. Pronto, interessante. Olha, música? Antes de ir à música, eu queria só sugerir no cinema, tu és um grande cinéfilo. Gosto de alguns filmes. No cinema, bons filmes, todos gostamos de bons filmes. A Grande Metamorfose, do Anthony Hopkins, que acho que todos reconhecemos como um ator incrível. Grande ator. Hitchcock, ou seja, ele faz, estás a ver o Anthony Hopkins, a sua compleição, de repente transformou-se no Hitchcock, e é a história do Hitchcock no Psycho. Porquê que o Hitchcock decidiu fazer este filme? Que se tornou um dos filmes mais conhecidos da história do cinema e que era muito provocante para a altura, quer dizer, era um filme, digamos, violento, depois lidava com os distúrbios da personalidade, e este é um filme sobre porque é que o Hitchcock decidiu fazer o Psycho. Um grande papel do Anthony Hopkins, sinceramente. Provavelmente vai um Oscar, não? Provavelmente ou mais. mais Estás a vê-lo e realmente transformou-se totalmente. Ele é um ator espantoso. É uma coisa impressionante. Olha, Pronto, e música? Do filme, passamos para a música. Hoje tivemos o nosso convidado francês, digamos assim, as raízes africanas da França, e trago-te um grupo francês, os Morgles. O CD chama-se Brutal Romance, romance brutal, e isto é uma espécie de uma melodia sudanesa, tratada por jazz e heavy metal, metal cartoon. Sudanesa. Francesa. Francesa-sudanesa. E pronto. Originais são sempre. Se quiser ver estas sugestões, ou ver o programa outra vez, já que estamos na internet, se quiser ver estas sugestões do Nuno, pode aceder ao nosso site da SIC Notícias, que é sicnoticias.sap.pt. E pode também escrever-nos, o nosso endereço eletrónico é sdn@sic.pt. Deixo-vos com os Morgles, música do final do programa desta semana. Voltaremos para a semana que vem.